O sol da tarde caía pesadamente sobre as montanhas de lixo da lixeira de Beirolas. Lara Almeida, com os seus pequenos pés descalços curtidos pela terra, caminhava com cuidado entre vidros partidos e metais enferrujados, procurando qualquer objeto que pudesse brilhar sob a luz fraca. O ar estava carregado de um cheiro forte e penetrante, uma mistura de decomposição e fumo que para as miúda de 8 anos era tão natural como o próprio oxigênio. A sua mente não estava em brincadeiras, mas na urgente necessidade de conseguir dinheiro suficiente para os remédios da sua avó Matilde. A respiração de Dona Matilde tinha ficado ofegante e preocupante na noite anterior. Cada passo que Lara dava era uma mistura de esperança e medo, sabendo que a escuridão trazia perigos que uma criança não deveria conhecer jamais. De repente, o seu pé tropeçou em algo que não tinha a dureza do metal, nem a fragilidade do plástico. Uma consistência estranhamente sólida e macia ao mesmo tempo. Ao baixar o olhar, o coração deu uma volta violenta no peito. O que estava entre os escombros não era um objeto, mas um homem vestido com um fato que, apesar da sujidade, mostrava uma elegância fora de lugar. Estava imóvel, com o rosto coberto de sangue e uma ferida na testa, parecendo um anjo caído do céu dos ricos. Lara ficou paralisada por um instante, dividida entre o instinto de fugir e a compaixão que a sua avó lhe havia ensinado desde pequena. Agachou-se devagar, segurando a respiração, e aproximou a mão trêmula do pescoço do desconhecido para verificar se ainda havia vida naquele corpo abandonado. O homem soltou um gemido gutural, um som de dor profunda que quebrou o silêncio sepulcral da lixeira. Lara viu um brilho dourado no pulso do sujeito, um relógio que brilhava com uma intensidade quase insultuosa no meio de tanta miséria. Sabia que se outros catadores ou os gangues da zona o encontrassem, não só roubariam aquele objeto precioso, mas provavelmente acabariam com a sua vida sem pensar 2 vezes. Senhor, acorde, por favor, não pode ficar aqui, sussurrou ela com urgência, abanando levemente o ombro do homem, cujos olhos permaneciam fechados. A miúda olhou ao redor, nervosa, procurando testemunhas, consciente de que o tempo corria contra ela e a noite se aproximava. Com um esforço sobre-humano para a sua pequena constituição, Lara tentou movê-lo, mas o peso do homem era como uma pedra imóvel agarrada ao chão. Procurou na sua mochila uma garrafa de água meio vazia, um tesouro que guardava para as horas mais quentes, e derramou um pouco do líquido sobre os lábios gritados do desconhecido. A reação foi quase imediata. As pálpebras do homem mexeram-se e abriram-se devagar, revelando olhos claros e desorientados que não pareciam focar em nada específico. Onde? Onde estou? Perguntou ele com voz rouca e quebrada, tentando levantar-se sem sucesso, pois a dor obrigou-o a cair novamente contra o lixo. Lara ajoelhou-se ao seu lado, oferecendo mais água e falando com uma suavidade que contrastava com a dureza do ambiente que o cercava. Está na lixeira, senhor, e precisa de se levantar agora, se quiser continuar vivo, disse Lara, com uma seriedade que não correspondia à sua idade infantil. O homem piscou, tentando processar a informação, mas a sua mente parecia um quadro em branco, onde as lembranças tinham sido completamente apagadas. Tocou na cabeça com a mão trêmula, sentindo o sangue seco, e olhou para Melra miúda com uma mistura de medo e gratidão absoluta. Não me lembro de nada, não sei quem sou, nem como cheguei a este lugar horrível, confessou ele com o pânico a começar a aparecer no tom de voz. Lara suspirou, sabendo que a sua jornada de recolha tinha terminado e que agora tinha uma missão muito mais complicada nas mãos. Não importa quem seja agora, o que importa é que não pode ficar aqui porque é perigoso, insistiu a miúda, puxando-lhe o braço com todas as suas forças para o ajudar a sentar-se. O homem, impulsionado pelo instinto de sobrevivência e pela determinação nos olhos da pequena, fez um esforço gigantesco e conseguiu ficar de pé, balançando perigosamente.
Lara colocou-se debaixo do seu braço, servindo de muleta humana, e começaram a caminhar devagar pelo labirinto de detritos. Cada passo era uma vitória contra a gravidade e a dor, enquanto as sombras se alongavam ainda mais, ameaçando engoli-los completamente. A miúda guiava o desconhecido por caminhos ocultos que só ela conhecia, evitando as rotas principais onde olhos mal intencionados poderiam estar a observar. Durante o trajeto, o silêncio entre ambos só era quebrado pela respiração agitada do homem e o barulho do lixo sob os seus pés. "Como te chamas, pequena?" perguntou ele num sussurro, tentando ancorar-se em alguma realidade enquanto a sua memória falhava completamente. "Chamo-me Lara", respondeu ela, sem parar de olhar o caminho, atenta a qualquer ruído estranho que pudesse indicar perigo. "Obrigado, Lara", murmurou o homem, sentindo uma onda de emoção ao perceber que a sua vida dependia inteiramente daquela criatura frágil. Ela não respondeu, concentrada em levá-lo em segurança até o único lugar onde sabia que encontraria um refúgio, embora temesse a reação da sua avó. Ao chegarem aos limites da lixeira, as luzes da cidade começavam a acender-se à distância, como estrelas inalcançáveis para quem vivia na periferia esquecida. O homem parou um momento, olhando para a sua própria roupa rasgada e o relógio no pulso como se fossem objetos de um estranho. "Achas que sou um criminoso?" perguntou a miúda, atormentado pela possibilidade de que a sua amnésia escondesse um passado sombrio. Lara olhou-o nos olhos, aqueles olhos verdes cheios de confusão, e abanou a cabeça com uma certeza intuitiva. "Os criminosos não têm medo no olhar, senhor, e você está apavorado, então deve ser uma pessoa boa com problemas." Continuaram a caminhar pelas ruas de terra batida, onde se erguiam casas humildes feitas de telha e madeira. Os cães ladravam quando passavam e algumas cortinas mexiam-se discretamente, revelando a curiosidade dos vizinhos diante da dupla estranha. Lara apertou o passo, sentindo o peso do homem cada vez mais insuportável sobre os seus ombros, mas negando-se a deixá-lo cair. Sabia que a sua avó Matilde ficaria zangada por trazer um estranho, especialmente um que poderia trazer problemas, mas não havia outra opção. A caridade era um luxo que não podiam permitir-se, mas a humanidade era algo a que não estavam dispostas a renunciar. Finalmente, chegaram a uma pequena casa no final de um beco sem saída, onde uma luz morna se filtrava pelas frestas da porta de madeira. Lara empurrou a porta com cuidado, anunciando a sua chegada com voz suave para não assustar a sua avó doente. "Avó, sou eu. Trouxe alguém que precisa de ajuda", disse, enquanto ajudava o homem a atravessar a soleira rumo à segurança relativa do lar. Matilde, que estava sentada numa cadeira velha a remendar roupas, ergueu o olhar e os seus olhos abriram-se com surpresa e alarme. "O que fizeste, rapariga?" exclamou a idosa, levantando-se com dificuldade e aproximando-se deles com passo lento, mas firme. O homem, esgotado pelo esforço, deixou-se cair no pequeno sofá desgastado que ocupava grande parte da sala principal. Matilde examinou-o com um olhar crítico, notando a qualidade do tecido do seu fato arruinado e o relógio caro que usava. "Quem é este homem e por que o trouxeste para esta nossa casa?" perguntou Matilde com um tom severo, embora as suas mãos já procurassem um pano limpo. "Encontrei-o na lixeira, ô avó. Estava ferido e não se lembra de nada. Não podíamos deixá-lo morrer lá", explicou a miúda com súplica na voz. Matilde suspirou profundamente, dividida entre a prudência necessária para sobreviver e a compaixão que sempre havia guiado a sua vida. "Não temos comida nem para nós. E agora trazes mais uma boca para alimentar", resmungou Matilde, embora já estivesse a aquecer água no fogãozinho pequeno. Aproximou-se do desconhecido e começou a limpar a ferida da cabeça, com movimentos suaves e experientes, adquiridos após anos a cuidar dos seus. O homem fez uma careta de dor, mas ficou quieto, observando as duas mulheres com gratidão silenciosa. "Senhora, prometo que assim que me lembrar de quem sou, vou pagar por tudo isto", disse ele com voz fraca.
Matilde soltou uma risada seca e amarga, abanando-se a cabeça enquanto continuava o seu trabalho de enfermeira improvisada. As promessas dos ricos não valem nada aqui, senhor, e você tem ar de ser muito rico ou de ter muitos problemas, sentenciou a idosa. Lara sentou-se aos pés do homem, olhando-o com curiosidade, perguntando-se que tipo de vida ele teria tido antes de acabar no seu mundo. A noite caiu completamente sobre a comunidade, envolvendo a casa num silêncio que só era quebrado pelo vento que batia nas telhas do telhado. O homem olhou para suas mãos macias e sem calos, tão diferentes das mãos trabalhadoras de Matilde e Lara. Sentia-se um intruso na própria pele, um fantasma que havia aterrado numa realidade alheia e dura. Está com fome? Perguntou Lara de repente, quebrando o fio de pensamentos sombrios do desconhecido. Ele acenou levemente, percebendo que o seu estômago roncava com uma ferocidade que não se lembrava de ter sentido antes. Matilde serviu 3 pratos com uma pequena porção de sopa e um pouco de pão, colocando a melhor parte à frente do convidado. Comeram em silêncio. Um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de uma solenidade partilhada diante da escassez. O homem saboreou cada garfada como se fosse a iguaria mais requintada, descobrindo o valor real da comida. Depois do jantar, Matilde indicou que ele podia dormir no sofá, oferecendo um cobertor velho, mais limpo, que cheirava a sabão azul e branco. Amanhã veremos o que fazer consigo, mas por hoje está seguro aqui, disse a avó, apagando a luz principal. Lara despediu-se com um sorriso tímido e desapareceu atrás de uma cortina que separava a sua cama da sala. O homem ficou sozinho na escuridão, ouvindo os sons noturnos da casa e do bairro. Tentou forçar a sua mente a lembrar-se de um nome, um rosto, uma morada, mas só encontrou um vazio aterrador e escuro. Tocou no relógio mais uma vez, procurando alguma pista no metal frio, e os seus dedos roçaram um pequeno botão lateral por acidente. Uma voz digital, suave e feminina, emergiu do aparelho. Para o Duarte, com todo o meu amor, Margarida. O nome Duarte ecoou na sua cabeça, provocando um eco de familiaridade, mas Margarida causou uma sensação estranha no peito. Era ele, Duarte. E quem era Margarida? Se o amava, por que tinha ele acabado atirado para uma lixeira? As perguntas giravam na sua mente como um redemoinho, impedindo-o de adormecer, apesar do esgotamento físico extremo. Olhou para onde dormiam Lara e Matilde, sentindo uma ligação estranha com essas duas desconhecidas que lhe haviam salvo a vida, sem pedir nada em troca. Prometeu a si mesmo que, sem importar quem fosse na realidade, não lhes causaria dano e faria o possível para as recompensar. Com esse pensamento final, o homem que agora acreditava chamar-se Duarte deixou-se vencer pelo sono. A luz do amanhecer filtrava-se pelas frestas das paredes de madeira, despertando Duarte com uma sensação de desorientação total. Demorou alguns segundos a lembrar-se de onde estava e por que o seu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Incorporou-se no sofá, notando que Matilde já estava acordada e a mexer na cozinha pequena, preparando um café que cheirava a terra e canela. Lara apareceu pouco depois, com o cabelo despenteado e uma energia que parecia desafiar a pobreza que a cercava. Bom dia, Duarte, disse a miúda com naturalidade, testando o pronome que ele havia descoberto na noite anterior. Matilde virou-se para ele com uma chávena fumegante na mão e uma expressão indecifrável no rosto enrugado pelos anos. Então chama-se Duarte? Perguntou ela, entregando-lhe o café com um gesto brusco, mas amável. Acho que sim, senhora. O relógio disse esse nome, respondeu ele, sentindo-se um pouco ridículo ao basear a sua identidade numa gravação. A idosa acenou e sentou-se à frente dele, cruzando os braços sobre o peito. Olhe, Duarte, não podemos mantê-lo aqui por muito tempo. As pessoas começam a falar e não quero problemas para a minha neta. Duarte acenou, compreendendo perfeitamente a posição da mulher e sentindo-se culpado por ser um peso para elas. Entendo, Matilde.
Tentarei ir-me embora hoje mesmo. Só preciso de saber para onde fica o centro da cidade, disse ele, tentando levantar-se. No entanto, assim que o tentou, uma tontura intensa obrigou-o a sentar-se de volta, e o mundo girou ao seu redor vertiginosamente. Matilde estalou a língua e aproximou-se para colocar uma mão fresca na sua testa, diagnosticando a situação na hora. Você não vai a lado nenhum assim. Está fraco, e essa ferida pode infectar se sair à rua agora. Lara olhou para a sua avó com olhos suplicantes, sabendo que, no fundo, Matilde não era capaz de expulsar ninguém nesse estado. Ele pode ajudar-nos em casa, avó, ou na horta. Assim, ganha tua comida, sugeriu a miúda com astúcia. Duarte olhou para as suas mãos macias de novo e depois olhou para as duas mulheres, sentindo uma determinação a nascer no seu interior. Farei o que for necessário. Não quero ser um parasita. Aprenderei a fazer o que precisarem, prometeu com firmeza. Matilde olhou fixamente durante alguns segundos eternos, avaliando a sinceridade nos seus olhos verdes antes de soltar um suspiro de resignação. Está bem. Fica mais uns dias, mas terá que trabalhar, sentenciou a avó, apontando para o pequeno quintal das traseiras. Nesse dia, Duarte descobriu que a vida na pobreza era um trabalho a tempo inteiro, uma luta constante contra a carência. Aprendeu a tirar água do poço, uma tarefa que deixou os seus braços a tremer e as mãos doridas em questão de minutos. Lara ria-se gentilmente da sua falta de jeito, guiando-o com paciência e mostrando-lhe truques para não magoar as costas. Apesar da dor física, Duarte sentiu uma satisfação estranha ao ver o balde cheio de água, uma conquista tangível e real. À tarde, enquanto Matilde descansava, Lara levou Duarte à pequena horta que cultivavam no pouco terreno disponível atrás da casa. Ensinou-lhe a diferenciar as ervas daninhas das hortaliças, falando das plantas como se fossem pessoas com personalidade própria. Esta é a hortelã. É boa para a dor de barriga, e estes são os tomates, mas ainda estão verdes, explicava ela com entusiasmo. Duarte escutava fascinado, percebendo que aquela miúda possuía uma sabedoria que não se encontrava em livros nem em escolas. Perguntou-se se ele tinha filhos, se alguma vez havia partilhado um momento assim com alguém, mas a sua memória continuava a ser um muro impenetrável. A noite chegou de novo, e com ela uma conversa mais íntima ao redor da mesa bamba da cozinha. Não se lembra de nada da sua família? Perguntou Matilde, observando-o enquanto ele comia com um apetite voraz. Só tenho sensações, medos, como se estivesse a fugir de algo escuro, confessou Duarte, baixando o olhar para o seu prato. Às vezes é melhor não lembrar, disse Matilde com um tom melancólico. O passado pode ser uma carga muito pesada. Hoje, mas deve ter alguém que o procure, alguém que o ame, como a Margarida, interveio Lara. A menção do nome Margarida provocou um arrepio em Duarte, uma mistura de saudade e repulsa inexplicável que não conseguia decifrar. Quem será ela? Perguntou-se em voz alta, girando pente o relógio no pulso, tentado a vendê-lo, mas contido por Lara. Não o venda ainda, tinha dito a miúda. É a sua única ligação com quem era antes. Pode arrepender-se. Duarte admirava a clareza mental de Lara, a sua capacidade de ver para além da necessidade imediata, ao contrário dele, que se sentia perdido. Talvez a Margarida seja essa razão de eu estar aqui, murmurou, e um silêncio pesado caiu sobre a mesa. No dia seguinte, um vizinho passou pela casa e olhou para Duarte com desconfiança, sussurrando algo ao ouvido de Matilde antes de ir embora. Dizem que há homens a perguntar por um desaparecido na comunidade ao lado, informou Matilde com o rosto pálido. Duarte sentiu o coração parar. O medo instintivo que havia sentido ao acordar materializou-se numa ameaça real. Devo entregar-me? Talvez seja a minha família a procurar-me, sugeriu ele, embora cada fibra do seu ser gritasse para não o fazer. Se fosse a sua família, teriam ido à polícia, não estariam a perguntar nos becos.
raciocinou Matilde com a sua astúcia habitual. Decidiram que Duarte não sairia da casa durante o dia, mantendo-se escondido no quintal das traseiras ou dentro da habitação. O confinamento forçado deu-lhe tempo para observar a dinâmica entre avó e neta, o amor incondicional que se dedicavam. Via como Lara cuidava de Matilde, garantindo que tomasse os remédios, e como Matilde se sacrificava para dar o melhor à miúda. Era uma riqueza que não tinha nada a ver com dinheiro, uma lealdade que Duarte suspeitava não ter conhecido na sua vida anterior. Vocês são milionárias e não sabem, disse-lhes uma tarde, provocando a risada de Lara. Os milionários têm piscinas e carros, nós temos goteiras, respondeu a miúda, a rir. Mas Duarte abanou a cabeça seriamente. Vocês têm algo que não se pode comprar. Tem-se uma a outra de verdade. Matilde olhou da sua cadeira e pela primeira vez Duarte viu um sorriso genuíno no rosto da idosa. Você aprende rápido, Duarte, para um homem que se esqueceu de tudo, disse ela com aprovação. Naquela noite, Duarte dormiu um pouco melhor, sentindo-se menos como um estranho e mais como um protetor em dívida. No entanto, os seus sonhos foram invadidos por imagens fragmentadas. Um escritório de vidro, gritos, um copo com um sabor amargo. Acordou a suar com o nome Eurico na ponta da língua e uma sensação de traição a queimar-lhe o peito. Levantou-se e foi beber água, olhando pela janela para a tia rua escura e solitária. Sabia que o seu tempo ali era limitado, que o passado vinha buscá-lo e trazia consigo uma tempestade, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, tinha algo valioso para defender. Ao amanhecer do terceiro dia, Duarte subiu para consertar o telhado de telha que pingava, querendo ser útil, apesar do risco de ser visto. Enquanto martelava com cuidado, ouviu uma conversa na rua que o gelou até aos ossos. Eram vozes de homens educadas, mas ameaçadoras, a perguntar por um homem com um relógio dourado. Duarte achatou-se contra o telhado, prendendo essa respiração, rezando para que não entrassem na casa. Lara saiu para o quintal e, com uma naturalidade impressionante, começou a cantar uma música infantil, cobrindo qualquer ruído que ele pudesse ter feito. Quando os homens se afastaram, Duarte desceu a tremer, não de medo por ele, mas pelo que poderia acontecer a elas se o encontrassem ali. Tenho de ir embora, não posso pô-las em perigo, disse a Matilde assim que entrou na cozinha. Já é tarde para isso, rapaz. Se for agora, apanham-no na esquina, respondeu ela com calma. Ficamos quietos e esperamos que o perigo passe. Somos invisíveis para gente como eles. Duarte maravilhou-se com a coragem dessas mulheres, uma coragem forjada na adversidade diária. Naquela tarde, a atmosfera na casa mudou. Já não eram apenas anfitriãs e hóspede, eram cúmplices num segredo perigoso. Duarte contou-lhes o pouco que se tinha lembrado no seu sonho. O escritório, a discussão, o sabor amargo. Acha que alguém lhe fez mal de propósito? Perguntou Lara com os olhos muito abertos. Tenho quase a certeza, Lara, e acho que foi alguém em quem eu confiava, admitiu ele com dor. A revelação uniu ainda mais o trio estranho, criando um laço invisível, mas indestrutível, diante da ameaça exterior. Os dias converteram-se em semanas e uma rotina peculiar estabeleceu-se na pequena casa de telha e madeira. Duarte, a quem os vizinhos já começavam a chamar de primo distante, graças à história inventada por Matilde, tinha se transformado fisicamente. A sua pele pálida tinha bronzeado sob o sol inclemente e as suas mãos tinham desenvolvido calos, onde antes só havia maciez. Trabalhava a terra com uma dedicação quase religiosa, encontrando no crescimento das plantas uma metáfora da sua própria reconstrução pessoal. Lara era a sua sombra e a sua professora, ensinando-lhe a regatear no mercado e a encontrar tesouros no que outros descartavam. Olha, Duarte, este cobre vale mais se tirarmos o plástico, explicava-lhe uma tarde, sentados no chão do quintal, rodeados de fios velhos. Ele sorria maravilhado com a inteligência prática da miúda e seguia suas instruções à letra. Tinha descoberto que o trabalho manual
tinha um efeito terapêutico na sua mente fragmentada, acalmando a ansiedade que o assaltava durante as noites. A relação com Matilde também tinha evoluído. Já não havia desconfiança, mas um respeito mútuo e silencioso. Ela preparava-lhe remédios caseiros para suas dores musculares e ele consertava cada canto da casa que precisava de atenção. No entanto, a ameaça dos homens de fato continuava latente, como uma nuvem negra que se negava a dissipar-se do horizonte. Duarte evitava sair para as ruas principais e levava sempre um boné velho que Lara lhe tinha arranjado para esconder os seus traços. Às vezes, sentia a tentação de recuperar a sua vida anterior, de procurar respostas, mas o medo de perder a paz que tinha encontrado detinha-o. Sente falta da sua outra vida? Perguntou-lhe Lara um dia, enquanto regavam os tomates que já começavam a avermelhar. Não se pode sentir falta do que não se lembra, Lara, mas sinto falta da sensação de saber quem sou, respondeu ele, pensativo. Uma tarde, enquanto ajudava Matilde a descascar milho, a idosa sofreu uma pequena tontura que alarmou Duarte profundamente. Está a tomar os seus remédios, Matilde? Perguntou-lhe, segurando-lhe o braço com preocupação evidente. Custam muito dinheiro, filho. Prefiro que comamos bem a gastar em comprimidos, admitiu ela com uma honestidade brutal. Duarte sentiu uma pontada de culpa e frustração. Tinha um relógio que valia milhares no pulso, mas não podia vendê-lo sem arriscar ser descoberto. Naquela noite, prometeu encontrar uma maneira de ajudar, sem as expor, embora não soubesse como. A ligação com Lara fortalecia-se a cada dia. Ela contava-lhe sobre os pais que a abandonaram e ele inventava contos fantásticos para ela antes de dormir. Tinha se tornado a figura paterna que a miúda nunca tivera, e ela, a filha que ele sentia ter perdido em algum lugar da sua memória. Quando recuperar o meu dinheiro, comprarei todos os livros do mundo para ti, prometeu-lhe uma noite. Prefiro que fiques aqui e nos contes, respondeu ela, deixando-o sem palavras. O amor que crescia naquela casa era palpável, um escudo contra a miséria exterior, mas o mundo exterior tinha formas cruéis de invadir o seu refúgio. Uma manhã, Duarte viu um dos homens de fato a falar com o dono da mercearia da esquina. Reconheceu o perfil afiado e a postura arrogante. Era um dos seguranças da sua antiga empresa, uma lembrança que atingiu a sua mente como um raio. Correu para dentro com o coração a bater descontrolado e alertou Matilde e Lara para se esconderem. Passaram horas em silêncio com as luzes apagadas, ouvindo passos alheios a aproximarem-se e depois a afastarem-se. O medo nos olhos de Lara acendeu uma fúria fria em Duarte. Não permitiria que ninguém lhes fizesse mal. Tenho de ir embora, Matilde. Estou a pôr um alvo nas vossas costas, sussurrou ele quando o perigo pareceu passar. Se fores agora, matam-te e ninguém saberá nunca o que aconteceu, replicou ela com uma firmeza inabalável. Aqui cuidamos de ti e tu cuidas de nós. É isso que faz a família. A palavra família ecoou no ar, selando um pacto que ia além do sangue. Duarte aceitou ficar, mas começou a planear uma estratégia, não de fuga, mas de defesa. Começou a anotar num caderno velho tudo o que se lembrava, fragmentos de números, nomes, senhas que apareciam na sua mente como clarões. Construtora Romão, escreveu um dia, e o nome provocou-lhe uma dor de cabeça cegadora, mas também uma certeza. Esta é a minha empresa, disse a Lara, mostrando-lhe o papel com as mãos trêmulas. Então você é o chefe, disse ela com os olhos muito abertos. Por isso é que é tão mal na horta. Ambos riram, uma risada nervosa que libertou um pouco da tensão acumulada. A saúde de Matilde, no entanto, continuava a deteriorar-se subtilmente, apesar dos esforços de Duarte para melhorar a sua alimentação com o que colhiam. Uma tosse persistente incomodava-a durante as noites, e Duarte passava horas acordado a vigiar o seu sono com preocupação. Percebeu que o tempo se esgotava, não só por causa dos seus perseguidores, mas pela fragilidade da vida da mulher
que o havia acolhido. Decidiu que arriscaria a sua liberdade para lhe arranjar um médico a sério, custasse o que custasse. Um dia, enquanto trabalhavam na recolha de cartão, Lara encontrou um jornal velho e mostrou-o a Duarte com urgência. Na página social havia a foto de uma mulher elegante e um homem sorridente sob a manchete: Empresários lamentam o desaparecimento de sócio. Duarte olhou para a foto e sentiu náuseas. Eram Margarida e Eurico, e os seus sorrisos pareciam máscaras de predadores. São eles, disse com voz gelada. A minha mulher e o meu melhor amigo. Lara tocou-lhe na mão. Eles são maus? Perguntou. São piores que maus, Lara. São traidores. A revelação trouxe consigo uma mistura de ira e clareza. Agora sabia quem era o inimigo e por que o procuravam. Não queriam que ele voltasse. Queriam garantir que nunca mais voltaria para ficarem com tudo o que era dele. Duarte olhou para Lara, tão pequena e vulnerável, e jurou que recuperaria o seu poder, não pelo dinheiro, mas para a proteger. Vamos preparar-lhes uma surpresa, disse a miúda com uma determinação nova no olhar. Mas antes que pudesse pôr em prática qualquer plano, a tragédia bateu à porta da casa humilde. Matilde desmaiou na cozinha, levando a mão ao peito e caindo no chão com uma pancada seca. Duarte e Lara correram até ela, gritando o teu nome, mas a idosa não respondia. O pânico apoderou-se da cena, apagando qualquer pensamento sobre conspirações ou empresas. Naquele momento, só existia a vida de Matilde pendurada por um fio. Duarte carregou Matilde nos seus braços, sem se importar com quem o pudesse ver na rua, e correu para a avenida principal, procurando ajuda. Lara corria ao seu lado, a chorar e a segurar a mão fria da sua avó. Um táxi parou diante do desespero do homem e o motorista, vendo a tal emergência, concordou em levá-los ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, Duarte sussurrava promessas a Matilde. Resista, por favor, não nos deixe sozinhos agora. Chegaram às urgências e Duarte exigiu atendimento com uma autoridade que se tinha esquecido que possuía, a autoridade de alguém habituado a mandar. Os médicos levaram Matilde numa maca, deixando Duarte e Lara sozinhos na sala de espera fria. A miúda abraçou-se a ele a tremer de medo e Duarte envolveu-a nos seus braços, sentindo o seu próprio coração a partir-se. Vai ficar tudo bem, pequena, prometo, disse, embora não tivesse a certeza de poder cumprir essa promessa. Naquela noite, sentado na cadeira de plástico do hospital, Duarte compreendeu que a sua vida anterior já não importava se não pudesse salvar as pessoas que amava agora. Olhou para o relógio dourado, esse objeto que tinha sido a sua única identidade, e tomou uma decisão drástica. Levantou-se com cuidado para não acordar Lara e caminhou para ir à saída, decidido a converter esse ouro em vida. Os laços invisíveis que uniam aquela família eram agora correntes de amor inquebráveis. Duarte voltou à sala de espera depois de 1 hora com o pulso nu e um maço de notas no bolso, sentindo um alívio estranho ao ter se desfeito do relógio. Tinha vendido o seu passado para assegurar o futuro de Matilde, conseguindo um preço justo numa casa de penhores noturna, graças à sua habilidade inata para negociar. Lara acordou ao sentir a sua presença e olhou-o com os olhos vermelhos, notando imediatamente a ausência do objeto dourado. Vendeu? Perguntou ela com um fio de voz, entendendo o sacrifício sem precisar de explicações. Era só um objeto, Lara. A tua avó vale mais que todo o ouro do mundo, garantiu-lhe ele, acariciando o seu cabelo despenteado. Naquele momento, um médico de aspecto cansado saiu para procurá-los com uma expressão grave que fez o estômago de Duarte contrair-se. A senhora Matilde está estável, mas o seu coração está muito fraco. Precisa de uma cirurgia e de medicamentos que o SNS não cobre completamente, informou o doutor. Duarte tirou o dinheiro sem hesitar. Faça o que tem de fazer, doutor. Aqui está o pagamento inicial e conseguirei mais, se for necessário. O médico olhou para o dinheiro e depois para Duarte,
surpreendido pela discrepância entre a sua aparência de sem-abrigo e os seus recursos. Muito bem, prepararemos o bloco operatório, mas devem saber que é uma operação de alto risco na idade dela. Lara soltou um soluço e Duarte abraçou-a com força, transmitindo-lhe uma segurança que ele mesmo mal conseguia manter. As horas seguintes foram uma tortura lenta, marcada pelo tic-tac do relógio de parede, que parecia zombar da sua ansiedade. Duarte aproveitou o tempo para refletir sobre os clarões de memória que se faziam mais frequentes e nítidos. Lembrou-se do rosto de Beatriz, a sua filha, uma adolescente que o olhava com decepção na sua última lembrança clara. Por que o olhava assim? A dor dessa recordação era mais aguda que qualquer ferida física. Percebeu que tinha sido um pai ausente, um homem consumido pela ambição e pelos negócios, deixando de lado o essencial. Se sair desta, vou consertar tudo, jurou a si mesmo, olhando Lara dormir novamente no seu colo. A operação de Matilde prolongou-se até ao amanhecer, mantendo todos em suspense. Quando finalmente o médico saiu com notícias positivas, Duarte sentiu que tirava um peso de cima dele. Correu bem, é uma mulher muito forte, disse o cirurgião com um sorriso cansado. Lara saltou de alegria e abraçou Duarte, e nesse abraço algo se desbloqueou na sua mente. Um cheiro, talvez o desinfetante ou o perfume barato de uma enfermeira que passava, detonou a avalanche de lembranças. Viu a reunião, o copo que Eurico lhe ofereceu com aquele sorriso falso, e ouviu as palavras de Margarida. É melhor assim, Duarte. Estás muito estressado. A traição desdobrou-se diante dele com uma clareza cinematográfica e brutal. Não tinha sido um acidente nem um assalto. Tinha sido uma tentativa de assassinato premeditada pelas duas pessoas mais próximas a ele. Sentiu uma náusea profunda, não física, mas moral, ao compreender a magnitude da maldade humana. Mas junto com a ira veio a lembrança de quem era realmente Duarte Romão, o homem que havia construído um império do nada. A amnésia dissipou-se como neblina diante do sol, deixando-o exposto à realidade crua. Duarte, estás bem? Ficaste muito pálido, perguntou-lhe Lara, notando a mudança na sua postura e no seu olhar. Ele olhou-a, mas já não com os olhos confusos do náufrago, mas sim com a intensidade do capitão que retoma o comando. Lembro-me de tudo, Lara. Sei quem sou e sei o que me fizeram, confessou com voz firme. A miúda olhou-o com uma mistura de espanto e medo. Vais-te embora, agora que sabes que és rico? Duarte ajoelhou-se à frente dela para ficar à altura dos seus olhos. Vou-me embora para recuperar o que é meu, mas não para voltar a ser o de antes, prometeu-lhe. Vou garantir que tu e a Matilde nunca mais passem necessidades. Lara acenou, confiando nele, embora parte dela temesse perdê-lo para sempre naquele mundo de riqueza que desconhecia. Passaram os dias de recuperação de Matilde no hospital e Duarte usou esse tempo para planear o seu regresso meticulosamente. Não podia aparecer simplesmente. Tinha de o fazer de maneira que não o pudessem atacar novamente. Usou o telefone público do hospital para fazer uma chamada a um antigo aliado, um advogado que tinha sido marginalizado por Eurico. A voz do outro lado da linha tremeu ao ouvi-lo. — Senhor Romão, todos o davam por morto! Exclamou o advogado. Duarte deu-lhe instruções precisas, pedindo discrição absoluta e que preparasse os documentos necessários para retomar o controle da empresa. Sentia que estava a jogar uma partida de xadrez, onde a sua vida era o rei e a sua família adotiva eram as peças que devia proteger a todo o custo. Quando Matilde recebeu alta, Duarte levou-as de volta para casa num táxi, pagando com o último que sobrava do relógio. A idosa olhava-o com curiosidade, notando a mudança no seu porte, a segurança que emanava agora. — Já sabe quem é, não sabe? Disse ela quando se adeitaram na sua cama. — Sim, Matilde, e lamento ter trazido problemas para vocês, mas vou resolver tudo. Ela sorriu-lhe fracamente.
Você não trouxe problemas, trouxe vida a esta casa velha. Naquela noite, Duarte despediu-se delas temporariamente, explicando que devia enfrentar os seus demônios sozinho. Lara chorou, agarrando-se à sua perna, e ele teve de conter as lágrimas para não desmoronar. Voltarei. Dou a minha palavra de honra, disse-lhe, entregando-lhe uma pequena medalha que sempre levava ao pescoço e que não tinha vendido. Saiu da casa sob o manto da escuridão, transformado de novo em Duarte Romão, mas com o coração do homem da lixeira. Caminhou rumo à cidade, sentindo cada passo como uma declaração de guerra. Ia enfrentar Eurico e Margarida, mas o seu maior medo não eram eles, mas a reação da sua filha, Beatriz. Acreditaria ela nas mentiras que lhe tinham contado? A incerteza corroía-o. Chegou aos escritórios do seu aliado ao amanhecer, onde se lavou e se vestiu com uma roupa emprestada, que lhe ficava um pouco grande, mas que lhe devolvia a sua dignidade. Ao olhar-se no espelho, viu um homem diferente. Os cabelos grisalhos tinham aumentado. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas, mas o seu olhar tinha uma humanidade que antes não existia. Estava pronto. Subiu para o carro que o advogado lhe tinha preparado e dirigiu-se para a vivenda no Restelo, o lugar a que alguma vez chamou de lar e que agora sentia como um campo de batalha. Os ecos da sua vida esquecida tinham deixado de ser sussurros para se converterem num grito de justiça. A vivenda dos Romão erguia-se imponente, alheia ao drama que estava prestes a desenrolar-se no seu interior. Duarte observou a fachada do carro, notando que os jardineiros trabalhavam como se nada tivesse acontecido, mantendo a ilusão de perfeição. Respirou fundo, armando-se de coragem, e desceu do veículo, ignorando o olhar atônito do guarda de segurança, que quase deixou cair o seu rádio ao vê-lo. "Abra o portão, Belarmino!" ordenou Duarte com a sua antiga voz de comando, e o portão abriu-se lentamente, como se a própria casa reconhecesse o seu dono legítimo. Caminhou até a entrada principal, sentindo a adrenalina a correr-lhe pelas veias. Ao entrar, ouviu risos vindos da sala. Eram Eurico e Margarida a brindar com champanhe à meio da manhã. A cena revirou-lhe o estômago, os traidores a celebrar sobre a sua tumba vazia. Entrou na sala sem se anunciar, e o silêncio que se seguiu foi absoluto e sepulcral. Margarida largou a taça, que se despedaçou contra o chão de mármore, e Eurico ficou pálido como um cadáver. "Surpreendidos?" perguntou Duarte, com uma calma glacial, desfrutando do terror nos seus olhos. "Duarte, meu Deus, estás vivo", balbuciou Margarida, tentando compor a atuação de esposa aliviada, mas o medo denunciava-a. "Poupa o teatro, Margarida. Lembro-me de tudo", cortou ele, seco. Eurico tentou aproximar-se com as mãos para cima. "Amigo, não sabes o quanto te procuramos. Estávamos desesperados." Duarte soltou uma risada amarga. "Procuraram-me para garantir que eu estava morto, suponho." O confronto ficou tenso e verbalmente violento. Duarte enumerou-lhes cada detalhe da traição, desarmando as suas mentiras uma por uma. Informou-os de que os seus advogados já estavam a congelar as contas e que a polícia estava a caminho para investigar a tentativa de homicídio e a fraude corporativa. Margarida começou a chorar, desta vez a sério, ao ver o seu mundo de luxos desmoronar, enquanto Eurico procurava uma saída, encurralado como um rato. Mas o que mais importava a vítima Duarte não estava naquela sala. "Onde está Beatriz?" exigiu saber. "Está no quarto dela. Não a envolvas nisto", suplicou Margarida. Duarte subiu as escadas de 2 em 2, ignorando os gritos da sua ex-mulher. Abriu a porta do quarto da sua filha e encontrou-a com auscultadores, alheia ao caos. Ao vê-lo, a rapariga de 15 anos tirou os auscultadores e ficou paralisada. "Pai?" sussurrou, e nos seus olhos Duarte viu a dúvida que tinham plantado nela. "É verdade que enlouqueceste? A mãe disse que fugiste." Duarte sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa.
A tua mãe e o Eurico mentiram-te, Beatriz, mas não estou aqui para falar mal deles, mas para te dizer a verdade. Contou-lhe a sua história, omitindo os detalhes mais sórdidos para a proteger, mas sendo honesto sobre o seu desaparecimento e quem o havia salvado. Beatriz escutava, processando a informação, vendo as cicatrizes nas mãos do seu pai e a sinceridade na sua voz. Essas pessoas, a miúda e a avó, ajudaram-te sem pedir nada? Perguntou ela, incrédula. Deram-me a vida, Beatriz, quando eu não tinha nada para oferecer. Ensinaram-me o que é ser uma família de verdade, respondeu Duarte, emocionado. A rapariga começou a chorar e abraçou o seu pai, quebrando a barreira de frieza que havia existido entre eles durante anos. Nesse abraço, Duarte sentiu que tinha recuperado o mais importante. Desceram juntos as escadas, mesmo quando a polícia chegava para levar Eurico, que gritava ameaças vazias enquanto era algemado. Margarida ficou sentada no sofá, derrotada, olhando como levavam o seu amante e como o seu marido e filha a olhavam com decepção. Sai da minha casa, Margarida, disse Duarte. Fala com os meus advogados. Dar-te-ei o que é justo, mas não te quero ver aqui. A mulher, despojada da sua arrogância, saiu da vivenda com o oposto, enfrentando pela primeira vez as consequências dos seus atos. A casa ficou em silêncio, mas desta vez era um silêncio de limpeza, de um novo começo. Naquela mesma tarde, Duarte levou Beatriz à cozinha e preparou algo simples, recusando a ajuda do pessoal doméstico. Queria servir a sua filha, cuidar dela, como tinha aprendido a fazer com Lara. Posso conhecê-las? Perguntou Beatriz, de repente, quebrando o silêncio. A Lara e a Matilde. Duarte sorriu, sentindo um orgulho imenso. Claro que sim, mas terás de deixar os teus sapatos caros aqui. Vamos a um lugar onde se caminha sobre terra. A viagem para a periferia foi uma experiência cultural para Beatriz, que olhava pela janela com uma mistura de curiosidade e horror diante da pobreza. Quando chegaram à casa de Matilde, a miúda e a idosa estavam no quintal. Lara correu para o carro ao ver Duarte e ele levantou-a nos braços, girando com ela. Cumpriste a tua promessa! Gritou, feliz. Duarte pousou Lara e apresentou as duas raparigas. Lara, esta é a Beatriz, a minha filha. Beatriz, esta é a Lara, a minha outra filha. O encontro foi tímido no início. Beatriz sentia-se fora de lugar com a sua roupa de marca e Lara observava-a com uma curiosidade franca. Tu és rica? Perguntou Lara diretamente. Beatriz corou. Acho que sim. Lara acenou. Isso não importa. O importante é se és divertida. A simplicidade de Lara quebrou o gelo, e logo as duas estavam sentadas no chão a falar sobre as suas vidas tão diferentes, mas agora entrelaçadas. Matilde observava a cena da sua cadeira com um sorriso de satisfação. Duarte sentou-se ao seu lado e pegou-lhe na mão. Obrigado por me devolveres a minha filha, sussurrou-lhe. Tu salvaste-te sozinho, Duarte. Só precisavas de um empurrãozinho, respondeu ela. O jantar naquela noite foi uma mistura estranha de mundos. Comeram pizza que Duarte mandou trazer e a sopa de Matilde, celebrando a união de uma família improvável. Mas Duarte sabia que o caminho não seria fácil. Tinha de reconstruir a sua empresa, lidar com o divórcio e curar as feridas emocionais de Beatriz. No entanto, ao ver a sua filha rir com Lara, soube que tinha a força necessária. Tinha pago um preço alto pela verdade, perdendo a sua inocência e a sua confiança cega, mas tinha ganho uma visão clara do que realmente importava. E essa verdade não tinha preço. A integração de Beatriz no mundo de Lara não foi um conto de fadas instantâneo. Foi um processo cheio de choques culturais e aprendizagens dolorosas. Mas com o tempo, as diferenças transformaram-se em pontes de compreensão. Beatriz aprendeu o valor do trabalho digno, ajudando na horta e descobrindo a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Lara, por sua vez, foi presenteada com uma educação de qualidade,
desenvolvendo os seus talentos naturais numa escola particular paga por Duarte. Margarida, depois de tocar no fundo, encontrou um trabalho humilde e começou uma lenta jornada de redenção. Aprendeu que a dignidade vinha do esforço próprio, não dos privilégios herdados. Gradualmente, reconquistou o respeito da sua filha através de ações, não de palavras. Os anos passaram e a pequena casa de Matilde transformou-se numa fundação médica gratuita dirigida por Lara, que se formou em medicina com distinção. A empresa de Duarte mudou o seu foco, deixando de procurar apenas o lucro para gerar um impacto social positivo. Quando Matilde faleceu pacificamente aos 85 anos, deixou para trás uma família unida que havia aprendido as suas lições mais valiosas. O amor não conhece barreiras de classe. A riqueza verdadeira está nas relações humanas e toda a pessoa merece uma segunda oportunidade se estiver disposta a lutar por ela. Duarte, agora um avô orgulhoso da pequena Susana Rita, filha de Lara, continuou a contar histórias às crianças da clínica. A sua história preferida era sempre a mesma. Como um homem perdido numa lixeira encontrou a família que nem sabia que precisava. A construtora Romão construía agora casas sociais dignas. A antiga lixeira virou um parque verde e na clínica Matilde uma placa dourada dizia: "Aqui cura-se o corpo, mas sana-se com amor." Duarte tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em contas bancárias, mas na quantidade de vidas tocadas pelo bem. E enquanto o sol se punha sobre Lisboa, pintando o céu de laranja e violeta, ele soube que a sua história, a do empresário e da miúda do bairro social, não era um conto de fadas, mas uma lição de humanidade que ecoaria para sempre nos corações de quem a conhecesse. O legado eterno não era o dinheiro, era o amor transformado em ação. Gostou dessa história? Deixe a sua avaliação de 1 a 10 nos comentários. Goste deste vídeo se a história tocou o seu coração. Subscreva o canal Histórias Portuguesas para mais conteúdo emocionante e comente de que cidade nos está a ver. A sua participação é fundamental para continuarmos a trazer histórias que inspiram e transformam. Um grande abraço e até a próxima. Quero muito conhecer vocês. Me contem nos comentários como se chamam e de onde são, o que acharam dessa história. Comentem aqui para eu saber a opinião de vocês. Desejo que todos tenham sempre muita paz e felicidade. E se gostaram, compartilhem para que mais pessoas possam ouvir estas belas histórias.